Olá galera, neste vídeo nós vamos mostrar para vocês como realizar o teste de Tukey, né? Um teste de comparações múltiplas. Então para isso nós vamos pressupor que vocês já assistiram a alguns vídeos anteriores relacionados à análise de variância, tá ok? E nós vamos começar a fazer o teste de Tukey a partir de uma análise de variância. Eu vou mostrar aqui para vocês em cima de qual exemplo nós vamos fazer a análise de variância. Basicamente o exemplo vai ser esse aqui, né? Um experimento com bois, em que nós temos que testar 4 efeitos de pastagem, né? 4 tipos de pastagem diferentes. Os tratamentos são as pastagens, né? T1, T2, T4, T3, T4. O número de repetições é 6. E, obviamente, nesse experimento os animais são idênticos, da mesma raça, mesma faixa de peso, desmame, etc. E o delineamento utilizado foi o DIC. Esse experimento, esse exemplo, nós utilizamos em outro vídeo, tá? Então, se você quiser ver como fazer a análise de variância, tem um vídeo específico para esse exemplo aí no canal. Bom, os dados são esses. Se você quiser printar aqui, pausar o vídeo e olhar os dados, e quiser fazer a análise de variância na mão, né, baseado já no seu conhecimento, você pode ficar à vontade. E nós vamos estar mostrando para vocês aqui os resultados a partir da análise de variância para explicar como é que funciona o teste de Tukey, tá ok? Bom, então o que nós queremos testar, na verdade, no início do experimento? Nós queremos testar se a variabilidade dentro de cada tratamento é a mesma entre os tratamentos, né? Em outras palavras, isso é equivalente a dizer o seguinte: será que os tratamentos produzem o mesmo efeito nas unidades experimentais? Ou seja, será que esses animais que são da mesma espécie, mesma linhagem, são praticamente um clone um do outro? Será que as pastagens das quais eles se alimentaram, elas forneceram ao final do experimento um peso diferente para esse animal? É esse que é o nosso exemplo em questão, tá ok? As pastagens seriam os tratamentos, e nós queremos verificar se os tratamentos têm o mesmo efeito, ou seja, se as pastagens têm o mesmo efeito, só para contextualizar. Bom, esse quadro da análise de variância, nós fizemos ele em outro vídeo, tá? Então vocês podem já pensar que ele aqui já está pronto, porque nós vamos partir desse momento para utilizar o teste de Tukey. As médias de cada tratamento são essas que estão colocadas aqui. O primeiro tratamento, a primeira pastagem, deu uma média de peso do animal de 539,99, a segunda 531,14, a terceira 550,25 e a quarta 587,25. E aqui era o quadro da análise de variância. Esse quadro da análise de variância deu resultado significativo para o teste F, na verdade, então aqui tem um asteriscozinho, ó. Deu um resultado significativo a 5%. Nós estávamos usando o alfa de 5%, ok? Dentro desse experimento, e vamos continuar utilizando esse alfa de 5% aqui neste exemplo. Bom, o teste que nós vamos estar falando aqui, que é o teste de Tukey, ele foi proposto por John Tukey, né, o estatístico John Tukey, em 1949, na verdade matemático, John Tukey também. Ele é conhecido como o teste da diferença honestamente significativa, que no inglês a abreviação seria essa, HSD. Então também muitos autores ou muitos programas ou softwares usam essa abreviação aqui, teste HSD, né? Honestamente significativa diferença. Então o teste de Tukey que nós vamos estar mostrando aqui é para dados balanceados. Ele é baseado nessa diferença mínima significativa. Tá certo? Esse teste é provavelmente um dos mais utilizados aí nas comparações múltiplas, né? Porque ele é um teste exato, né? Em que para a família de todas as comparações 2 a 2, a taxa de erro da família dos testes é exatamente o nível de significância que você estabeleceu. Então, quando você utiliza o teste de Tukey, aquele alfa de 5%, ele é mantido do ponto de vista exato, matematicamente exato. Ele foi calculado, né? Foi demonstrado teoricamente. Então, é um teste bastante utilizado por conta desse critério. Ele é utilizado para testar qualquer diferença entre duas médias. E ele será aplicado quando o teste F para tratamentos da nova for significativo, que foi o nosso exemplo, né? O teste F deu significativo, então nós vamos passar para o teste de Tukey. E, na verdade, é um teste fácil, ele é bastante rigoroso e de fácil aplicação. Tá, okay? Então, como é que a gente vai trabalhar com o teste Tukey? Basicamente, você vai calcular o que nós chamamos de diferença mínima significativa, tá? Que é abreviado aqui por DMS, diferença mínima significativa. Aparece essa fórmula aqui um pouco estranha, você pode meter um medo, mas é algo bem tranquilo, tá? Tem esse número, isso aqui tudo é uma notação para um número só, que é um Q de alfa, Gn menos G, que eu vou estar explicando o que é isso, já, vezes a raiz quadrada média, a raiz quadrada do quadrado médio do erro dividido por R, onde esse R será o número de repetições, tá? Então, na verdade, você vai ter que encontrar aqui três elementos. Esse elemento Q de alfa aqui, que vai ser encontrado na tabela de Tukey,
quadrado médio do erro, que vem da ANOVA, e o número de repetições, que normalmente você sabe isso no começo do experimento. Tá? Então, quando que a gente vai rejeitar a igualdade entre dois tratamentos? Se a diferença entre as médias em modos for maior do que a diferença mínima significativa. Bom, mas o que é essa diferença mínima significativa, pessoal? Em estatística, como você está trabalhando sempre com amostras e na população os resultados você não conhece, então os resultados amostrais, as médias amostrais, elas são aleatórias. Então significa que elas ficam dançando, né, de um valor para o outro. O que nós queremos saber é se na população essas médias podem ser consideradas estatisticamente diferentes ou não. Mas quando a gente diz considerar estatisticamente diferente a diferença de duas médias, significa que a gente está pensando o seguinte: será que elas estão tão próximas do ponto de vista que nós podemos não considerá-las estatisticamente diferentes? Né? E o que vai definir se elas vão ser estatisticamente diferentes ou não? O que vai definir se elas vão ser estatisticamente diferentes é essa diferença mínima significativa, ok? Então, será que quando eu encontrar uma média de peso do animal de 600 quilos, será que é estatisticamente diferente de 605? Né? Isso é parecido com o que a gente usa, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, quando você estabelece uma margem de erro. Né? Muito parecido com isso. Você diz, olha, um candidato está com 38% dos votos, o outro candidato está com 39% dos votos. E a margem de erro, digamos que seja de 3%, então você diz que esses candidatos estão estatisticamente empatados, ou seja, que não dá para dizer se eles estão bem diferentes um do outro. Então, essa diferença mínima significativa aqui é esse número que vai dizer se as médias dos tratamentos estão, digamos assim, estatisticamente empatados, tá? Então vamos aprender como calcular essa DMS. Bom, esse quantio aqui, ó, que é o Q de alfa, G, N menos G, parece uma coisa grandona, mas isso aqui a gente vai buscar numa tabela. O alfa é o nível de significância, então muito comum trabalhar com 5%, mas você pode trabalhar com outro nível sem nenhum problema. Nós vamos estar trabalhando aqui no nosso exercício com o alfa valendo 5%. O G é o número de grupos, que nesse caso seria exatamente o número de tratamentos. Nós temos 4 tratamentos, né, que estão sendo testados aqui nesse experimento, que seriam 4 pastagens. É que esse termo tratamento ele não é muito comum em todas as áreas. Então, do ponto de vista geral, você pode usar número de grupos. Na agronomia, na veterinária, nessas áreas, normalmente usa número de tratamentos, tá, ok? Na experimentação agronômica, por exemplo, na experimentação animal. Mas, em algumas outras áreas, como na área da saúde, por exemplo, você trabalha com número de grupos. Tá? Seria o termo mais utilizado. E N menos G é, na verdade, o quê? Você pegar o número total de observações e subtrair do número de grupos. Esses três valores vão definir o que nós chamamos aqui de Q alfa G NG. Tá? Então, vamos só para a gente entender aqui, vamos fazer aqui um pequeno resumo. O nosso alfa, ele é de 5%. Que é o nível de significância que nós estabelecemos no começo do experimento. Quem define isso? Quem define isso é o pesquisador. No caso, você, obviamente, em concordância com a sua área de conhecimento. Né? O N, nesse caso, é o número de observações, o número de unidades experimentais. E no nosso exemplo, o N é igual a 24. São 24 unidades experimentais. Né? O G é o número de grupos, que nesse caso é o número de tratamentos. E nós temos 4 tratamentos. Então, 4 grupos. Nós estamos querendo testar a média de 4 grupos, ou seja, a média de 4 tratamentos. E por consequência, o N menos G, né, seria então igual a 24 menos o 4, que vai dar 20. Alguns autores também não usam essa nomenclatura N menos G, né, e usam aqui como se fosse o grau de liberdade do resíduo, que é exatamente a mesma coisa, tá? Se você observar lá na nossa tabela, o grau de liberdade do resíduo é 20 também. Ou se você pegar o número de grupos, o número total de observações, ou de unidades experimentais, e subtrair do número de grupos, isso vai dar também o grau de liberdade do resíduo. Tá? Então, alguns autores não usam essa nomenclatura G, usam aqui o número de tratamentos, e usam normalmente a letra I. Mas isso não tem problema nenhum, ok? Então, veja, nós temos que entrar na tabela de Tuck com G igual a 4, então nós estamos atrás de um Q com 5%, o G igual a 4, e o N menos G igual a 20. Então, nós vamos entrar na tabela com 4 e 20 a 5%. É isso que nós vamos buscar na tabela de Tuck. Esse quantio que define a diferença mínima significativa foi estudado amplamente no artigo, né, publicado em 1949 por John Tuck. Então, obviamente, tem os apelos probabilísticos, matemática, estatística matemática, que para quem não é da área pode ficar mais pesado. Mas o que nós vamos pegar aqui? Nós vamos pegar só o resultado. Nós vamos pegar já o resultado desse estudo e aplicar, tá bom? Bom, então tá aqui, nós temos uma tabela aqui, tabela do teste de Tuck, peguei de algum material na internet, livro,
Mas bem tranquila, você vai entrar aqui com o I, ele está usando o I, o número de tratamentos, que no nosso caso seria o número de grupos, né? Tá certo? O I aqui seria o nosso G. Bom, então você tem 4 tratamentos, você tem 4 grupos. Como eu falei, dependendo da área de estudo, usa o termo tratamento ou usa o termo grupo, tá? Então não tem nenhum problema aqui. N' é o número de grau de liberdade do resíduo, que no nosso caso é aquele nosso N menos G lá, ó, que deu 20. Né? Ou você vai na tabela de análise de variância e pega o grau de liberdade de resíduo, que é 20, e você vem aqui no 20. Ó. E aí você pega a interseção entre essa linha e essa coluna, que vai dar aqui esse resultado 3,96. Então, pessoal, significa que aquele nosso Q, né, de alfa, G, N menos G, toda aquela coisa ali, toda aquela expressão vale para a gente aqui 3,96. Tá ok? E é ele que vai definir para a gente aquela diferença mínima significativa. Bom, dando sequência então, vamos para as contas. Nós estamos na tabela de análise de variância, né? Nós acabamos de achar o quê? Que o Q de alfa, G, N menos G, que nós encontramos lá na tabela, foi de 3,96. E nós vamos achar agora a diferença mínima significativa, que tem a seguinte fórmula que nós apresentamos anteriormente. A diferença mínima significativa é esse Q de alfa, Gn menos G. Tudo isso multiplicado pela raiz quadrada do quadrado médio do erro, ou do resíduo, né? Como eu queira falar, dividido pelo número de repetições. Se você vem aqui na tabela de análise de variância, o quadrado médio do erro deu 644,61. Então, você vai pegar aqui esse valor, que de alfa deu 3,96, então tudo isso aqui é substituído por 3,96. O quadrado médio do erro é 644,61 e você vai dividir pelo número de repetições, que no nosso experimento era 6, tá? Isso não, o número de repetições não está aparecendo aqui, mas até daria para encontrar. Mas a gente falou no início que o número de repetições eram 6, ou seja, eram 6 repetições para cada tratamento de delineamento inteiramente casualizado. Ou seja, você encontra a DMS encontrando esses 3 elementos. O 3,96 vezes essa raiz quadrada, você pega aí uma calculadora e faz essa conta, você obteve 41, você obtém 41,04. Pronto, o que significa esse 41,04, pessoal? Significa o seguinte, quando você pegar duas médias amostrais agora dos tratamentos, se a diferença entre elas for menor ou igual que 41,04, não haverá motivo para você achar que essas médias são diferentes, tá certo? Que alguns vão dizer que são estatisticamente iguais. Na verdade, que não há motivo para achar que elas são diferentes. Quando você vê o 539 e o 531, será que são estatisticamente diferentes? Será que eles estão estatisticamente muito longe ou muito perto? Aí você, aqui no olho, você faz a diferença não é nem de 8. Como essa diferença não é nem de 8, é menor do que essa diferença de 41, que é a menor diferença aceitável, então significa que essas médias não podem ser consideradas diferentes. Tá ok? Elas só vão ser consideradas diferentes quando você, né, tiver uma diferença bem maior do que, ou maior, melhor dizendo, do que o 41,04. Ok? Quando é que elas vão ser consideradas muito longe uma da outra? A partir do momento em que a diferença entre elas for maior do que 41,04. Por isso que é o nome diferença mínima significativa. Então é bem tranquilo agora. Ó. A e B são consideradas diferentes? Não, porque a diferença entre elas é 8 e a menor diferença aceitável é de 41. Tá ok? Claro que nós estamos falando de experimento com bois, não é isso? Então, o peso médio de 539 no experimento e o peso médio de 531,14 não é suficiente para dizer que estatisticamente esses valores são diferentes. Claro que toda essa conclusão ela depende do grau de liberdade do resíduo, que neste caso teria a ver com o número de repetições. Se você estivesse fazendo esse experimento repetindo 1000 vezes, e aqui daria muitas unidades experimentais, era provável que você tivesse uma DMS menor e passasse a ver diferença onde você não estava vendo aqui nesse momento, tá ok? Bom, mas como é que procede o teste de Tukey agora? Muito comum você ordenar as médias em ordem crescente ou decrescente. Eu vou colocar aqui em ordem crescente, tá? Então, em ordem crescente, nós temos a média B é a menor e ela vale 531,14. Depois, a média A é a segunda menor, o tratamento A, e ela vale 539,99. Em seguida, a média do tratamento C, ela vale 550,25. E, por fim, a média do tratamento D, tá? Que vale 587,25.
ponto 25. Bom, a gente coloca em ordem para facilitar a nossa vida, porque é o seguinte, eu pego a menor e a maior. Será que elas são bem diferentes? Então vou fazer algum rascunho aqui, vou fazer aqui uma continha de rascunho aqui, nesse espaço aqui, ó. Só um rascunho. Bom, eu pego 587, que é a maior média, e 25, e vou subtrair esse valor de 531,14, o que dá um resultado de 56,11. Então, como esse 56,11 é maior do que a diferença mínima aceitável, significa que essas duas médias elas são estatisticamente diferentes. Porque elas estão muito longe uma da outra. E o que caracteriza-se muito longe? É exatamente essa DMS, tá ok? Que deu 56,11, que é a diferença maior do que a DMS. Então, a média B e a média D são estatisticamente diferentes. E neste caso, você está rejeitando a hipótese nula de que elas são iguais. O alfa de 5% é exato. Você está tendo essa conclusão com 5% de probabilidade exato, ok? Bom, como o 587 não deu igual ao 531, eu pulo para o 550 e vou comparar com o 531. Então agora eu vou pegar 550, ó, ponto 25, e vou subtrair do 531, ponto 14, e aí o resultado disso deu 19,11. Então 550 e 531 não são estatisticamente diferentes. Eu vou colocar então aqui uma retinha aqui, ó, daqui para cá, só para indicar que essas três aqui. Por que essa terceira entra no meio? Porque, obviamente, se está em ordem crescente, se essa diferença do 550 para o 531 foi menor do que a diferença mínima significativa, né, significa que essa do meio aqui também, quando eu subtrair, vai ser menor. Então, a gente passa a dizer o seguinte, que alguns autores vão dizer que elas são estatisticamente iguais. Na verdade, é o seguinte, não há evidência para dizer que elas são diferentes. Então, a gente coloca 3 letrinhas para indicar esse procedimento, tá ok? Nesse caso, você não pode ter essa conclusão, que é exatamente essa barrinha aqui. Bom, em seguida, você passa e pega a volta. Começou com a primeira média, agora pula para a segunda, 539. Compara a segunda com a última. Então você vai pegar aqui o 587,25 e vai subtrair da segunda. Será que elas não são estatisticamente diferentes? Será que eu já posso concluir só pela essa análise anterior? Não, eu não posso. Porque tudo que foi feito aqui foi comparado, nesse caso, com a primeira. Então agora eu vou comparar com a segunda. E aí, quando eu faço essa diferença, eu vou ter 539 aqui, ponto 99, o resultado dessa diferença deu 47,26, ou seja, essa diferença entre a última e a segunda deu maior do que a diferença significativa mínima, né? Mínima significativa. Então, significa que a média A é diferente da média D, elas não são iguais, ok? Como eu pulei para a segunda e deu diferente, agora eu vou, e essas duas eu já concluí que a A e a C são iguais, né? Aqui, ó, por essa retinha, né, já foi concluído, porque ela estava no meio das outras duas, eu vou pular para terceira e quarta média, penúltima e última média. E vou fazer a diferença entre as duas. E vou subtrair aqui agora o 587,25, vou subtrair do 550,25, obtendo um resultado aqui de 37. Opa, 37 é menor do que 41,04. Então significa que essas duas médias não são estatisticamente diferentes. Portanto, né, eu vou colocar aqui agora uma barrinha puxando aqui. Como elas não são estatisticamente diferentes, eu vou colocar essas letrinhas. Normalmente nos artigos científicos aparecem essas letrinhas aqui, para dizer o quê? Ó? Média B, A e C são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey, né? Média C e D são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey. Na verdade, né, se a gente fosse bem rigoroso nessa afirmação, média B, A e C, o teste de Tukey não encontrou diferenças. Média C e D, o teste de Tukey não encontrou diferenças. Ok? Por quê? Porque você não encontrou diferenças aqui, mas se você realizar o experimento de novo e aumentar o número de repetições, que consequentemente vai aumentar o número de grau de liberdade do resíduo para os mesmos tratamentos, é possível que você veja diferença onde você não viu. Tá certo? Isso se dá, às vezes, pelo tamanho da sua amostra. Né? Essa questão de você não ver as diferenças está intimamente ligado com o tamanho da sua amostra. Tá certo? E aquele alfa de 5%, ele é sempre mantido na diferença, ou seja, quando você rejeita a hipótese nula da igualdade. No caso em que você disse aqui que a média B é diferente da média D, aquele 5% de probabilidade está lhe garantindo que você tem 5% de chance de estar tomando uma decisão errada quando você afirma isso. Tá? O teste de Tukey ele tem algumas ambiguidades, como vocês podem ver aqui, ó, porque essas três são iguais, essas duas são iguais, né? Então como é que pode D é igual a C, mas D não é igual a A, sendo que o C é igual a A, né? Não está valendo a transitividade. Como é que é isso? Vamos tentar explicar um pouquinho dessa ambiguidade do teste de Tukey.
Bom, em matemática, a gente diz o seguinte, se x, né, se x é igual a y e y é igual a z, então x é igual a z. Isso é o que chama na matemática de transitividade, né? Propriedade, transitividade. Agora, por que na estatística a gente não vale essa transitividade? Porque você está trabalhando com coisas aleatórias e as amostras vão fornecer para vocês sempre resultados aleatórios. Não significa dizer que na população aquilo que está acontecendo. Você está tentando, né, estimar coisas populacionais a partir de uma amostra. Então eu gosto de trabalhar com esse exemplo aqui. Ó. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos, né? Que estão sentados aqui. Então eu vou colocar aqui, chamar esse aqui de aluno A, esse aqui de aluno B, esse aqui de aluno C, esse aqui de aluno D, E e F. Aí nós vamos colocar aqui um critério para dizer que os alunos que... digamos que eu vou dizer que os alunos são iguais sempre que ele está sentado um do lado do outro. Tá ok? Então se ele estiver sentado um do lado do outro, ele é igual àquele que está do seu lado. Então nesse caso, ó, A está sentado do lado de B, então A é igual a B. Beleza? O B está sentado do lado do C, então B é igual a C. Agora, o A é igual a C? Não. Por quê? Porque ele não está sentado do lado do C, então A já é diferente de C. É mais ou menos com essa ideia que funciona na estatística. Até que ponto eu vou considerar que coisas amostrais, que resultados amostrais estão muito longe ao ponto de eu considerar que eles são estatisticamente diferentes na população. Tá ok? Então é mais ou menos essa ambiguidade que acontece lá no teste de Tuck. Eu posso ter uma coisa que está próxima dessa, essa outra está próxima dessa, mas esse de cá já está muito longe do de lá. Então eu passo a considerar que eles são diferentes. Tá certo? As ambiguidades dos Tuck são normais, são comuns, acontece bastante aí nos resultados experimentais, tá bom? E existem outros testes também que vão fugir dessas ambiguidades ocasionadas pelo teste de Tuck, né? Mas lembrando que o teste de Tuck, além de ser fácil aplicação, a gente fez 3 continhas ali e tirou as conclusões, ele pode ser usado, né? E é usado bastante na ciência e nas mais diversas áreas, tá ok? É isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido. Nos próximos vídeos nós mostraremos como fazer o teste de Tuck utilizando aí o programa SysVar, depois o programa R ou outros programas estatísticos aí também.